estudo anterior, nós vimos que a nossa relação com Deus atravessa os ambientes onde nós nos encontramos nesse mundo. Nós falamos sobre boas obras e obras de justiça, esmola, e percebemos que para nos relacionarmos com Deus é preciso mantermos com o ambiente onde nós vivemos uma relação santa, justa, uma relação de dignidade. Hoje o nosso estudo terá um foco diferente. Relacionar-se com Deus não é apenas relacionar-se com o mundo. É preciso manter com Ele também uma relação de intimidade no ambiente da privacidade. É por isso que o segundo grande movimento de devoção é a vida de oração, aonde você, em seu quarto, no seu ambiente de segredo, se encontra com Deus para manter com Ele uma relação íntima e profunda. Toda relação, ela acontece nos encontros. Nós fazemos amigos e nos encontramos com eles. Nós temos namorado, namorada e nos encontramos. Com Deus é também assim. A relação do ser humano com Ele se dá em encontros de intimidade. É bem verdade que a oração não pertence apenas ao ambiente da nossa vida íntima. A oração tem uma forte questão comunitária também. Só que em relação ao enfoque comunitário da oração, nós veremos isso em outro vídeo. Hoje, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre a relação íntima do ser humano que é devoto a Deus com Ele no ambiente da sua intimidade. Oração é o momento sublime onde Deus e o ser humano constroem relação íntima. Nesse sentido, quando nós nos fechamos em nosso quarto, quando nós erguemos a nossa voz, a nossa mente, o nosso espírito a Deus, nós começamos a ter com Ele um envolvimento relacional. É interessante que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Tudo aquilo que nós formos orar, que nós já oramos, que nós estamos orando, Ele conhece de antemão. Antes da história, Ele já é conhecedor de todas as coisas. Então por que orar? Na verdade, oração não é um encontro com Deus para fazê-lo conhecedor das minhas palavras. Talvez seja o contrário. Orar seja fazer com que as minhas palavras se encontrem com Deus. A oração cristã é quando nós entramos em contato com o nosso Pai, a fim de que nós o conheçamos melhor e possamos fazê-lo conhecido do nosso coração, não porque Ele precisa conhecer, mas porque nos é caro saber que nós confiamos a Ele, a nossa intimidade. É interessante que a oração é eficaz, não apenas porque orar faz com que alguma coisa aconteça, não apenas porque quando nós oramos, Deus nos ouve e nos responde, mas porque quando nós encontramos a nossa vida com a vida de Deus, na vida de oração, a história inteira pode mudar. Eu me recordo de duas histórias. A história de Moisés, o grande líder e profeta do povo. Quando o povo se perdeu em pecado, Moisés orou a Deus, o fazendo lembrar de coisas que já tinha dito, embora Deus não se esqueça de coisa alguma. E Deus, que estava determinado a castigar de forma total o povo, voltou atrás a partir da oração do seu profeta. Eu lembro também da história de Jó, o homem piedoso que intercedeu pelos seus amigos e por isso eles
foram livrados da poderosa mão do Senhor. É interessante que quando nós oramos, coisas extraordinárias na história acontecem. Nenhuma oração é pequena demais, é insignificante demais, porque não é aquele que ora, não é o jeito que ora, é aquele a quem oramos. Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Assim diz a palavra de Deus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Nesse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina alguns parâmetros de como ter uma vida de oração agradável ao Senhor. Gostaríamos que nós pensássemos um pouco nesses parâmetros e entendêssemos bem o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar acerca de uma vida devocional, onde a oração é base da vida relacional com Deus. O primeiro parâmetro está no versículo 5, e eu repito: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Orar é a busca do ser humano pela glória de Deus. Muitas vezes nós tendemos a pensar que quando nós oramos, nós estamos alcançando em Deus aquilo que nós queremos. Mas não é esse o espírito bíblico da oração. Orar é buscar a glória de Deus, a fim de que só Ele seja glorificado. Por isso Jesus nos manda ficarmos atentos à maneira com qual oramos. Na realidade, nós precisamos nos vigiar, a fim de que não façamos da nossa oração motivo para a nossa glória pessoal. É interessante que o coração daquele que ora determina a eficácia da oração. Na verdade, aquele que ora buscando qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus torna a oração completamente ineficaz. Faz com que ela perca o sentido, faz com que a relação do ser humano com Deus não aconteça, faz inclusive com que aquilo que nós peçamos se torne sem valor para o Senhor. Então, o primeiro parâmetro da oração é nós sondarmos o nosso próprio coração e nos questionarmos por que eu estou orando, para que eu estou orando e como meu coração se inclina na hora de orar. Oração é um momento de entrega, é um momento de intimidade, é um momento onde nós podemos ser nós mesmos, mas acima de tudo orar é fazer com que a glória de Deus prevaleça sobre qualquer coisa, em especial sobre mim, em especial sobre aquele que ora. O segundo parâmetro está no versículo 6. Que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Orar é um momento de extrema intimidade. Esse é um parâmetro importantíssimo. Porque se há intimidade total, há também a possibilidade de autenticidade total. Quando eu oro no meu ambiente de intimidade, eu posso ser quem eu sou. Eu posso me abrir do jeito que eu bem entender.
A oração íntima, feita no secreto da nossa vida, cabe qualquer palavra, cabe qualquer gesto, cabe qualquer pedido, cabe qualquer coisa. Porque quando mantemos com Deus uma relação de franqueza, de intimidade, o mesmo Deus que conhece todas as coisas, não faz sentido nós usarmos máscaras. Não faz sentido nós sermos quem não somos. Então é importante que nós percebamos que a oração que agrada ao Senhor é a oração que você faz. É a oração verdadeira. É a oração que eu faço porque é isso que está dentro de mim. O terceiro parâmetro é que quando oramos, Deus nos responde. E é interessante que no mesmo versículo o Senhor diz no fim: então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Mas como? Porque também é verdade que muita coisa que nós pedimos a Deus não acontece. É verdade que muita coisa que nós desejamos e colocamos diante do Senhor não se torna realidade. Jesus não está ensinando uma fórmula mágica de como alcançarmos os nossos desejos. Jesus está ensinando um caminho de devoção para sabermos como os nossos desejos alcançam os desejos do Senhor. É importante que nós tenhamos consciência disso. Orar não é tornar aquilo que eu quero realidade. Orar é tornar na minha vida aquilo que Deus quer algo real. Aquele que ora consegue entender a realidade dos desejos de Deus. E é possível que inclusive mude os seus desejos a partir de uma vida de oração. Por fim, o último parâmetro está nos versículos 7 e 8, que dizem assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O último parâmetro para uma vida de oração que agrada ao Senhor é sabermos que a força da oração não está nas nossas palavras. Não adianta nós repetirmos palavras. Não adianta nós repetirmos gestos. Não adianta nós acharmos que certas palavras agradam mais a Deus do que outras. Não adianta nós acharmos que somos nós que somos responsáveis pela eficácia da nossa oração. É preciso que nós fiquemos atentos. Uma vida de oração saudável é uma vida que glorifica a Deus e coloca na conta da glória dele todas as coisas. Então, quando o Senhor nos ensina a não repetirmos como faziam os pagãos, Ele está querendo tirar de nós a responsabilidade de fazer com que a oração tenha sentido. Ele está querendo fazer com que o ser humano perceba que a glória não é dele, que a glória é de Deus. Quando você orar, você pode usar qualquer palavra, do jeito que você bem entender, mas que o seu coração e o meu coração estejam inclinados para saber que a força da oração encontra-se no Senhor a quem oramos e não nas palavras que nós usamos. É possível que a partir desses 4 parâmetros nós consigamos viver a vida de oração que Deus almeja que vivamos. Uma vida que se constrói com relacionamento e intimidade. Uma vida que se constrói na vida do próprio Deus. Eu gostaria também de, por fim, lembrar a todos
que a oração eficaz não é aquela cujos pedidos daquele que ora se tornam reais. Eu repito, a oração eficaz é aquela em que a glória de Deus, é aquela em que o caráter de Deus, é aquela em que os desejos de Deus acabam reluzindo, se tornando reais a partir da vida de quem ora, a fim de que o mundo seja abençoado, o mundo inteiro seja abençoado pela oração que você faz e eu faço na simplicidade e na intimidade da nossa vida pessoal. Deus os abençoe.